Estamos iniciando mais uma eletrizante, emocionante, expectante, extraordinária, educativa aula de Geografia no canal do professor Fábio Limeira. E hoje a nossa aula é sobre a relação dos fatores e elementos climáticos. Você encontra essa aula no site fabiolimeira.pro.br ou simplesmente você busca num site de busca, né? Você busca lá assim, Geografia Física, Fábio Limeira. Nesse super texto, item 10, nós vamos examinar então dois desenhos, dois mapas mentais. Um doado pela aluna Giovanna Palage, com base nas nossas aulas, e outro desenho doado pelo aluno Gabriel Bueno. Beleza? Então vamos lá. A relação de fatores e elementos que nós precisamos entender é que os fatores, eles influenciam os elementos, enquanto os elementos são influenciados pelos fatores. Quais são os fatores que influenciam a quantidade de chuva, umidade, pressão, temperatura, que são elementos climáticos? A latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, massas de ar, correntes oceânicas e vegetação. Mas como se estabelece essas relações em questões de vestibulares, em questões de concurso público, em questões de vida, certo? Para isso, nós elaboramos então este macete, essa explicação que você vai observar agora. Para relacionar os fatores com os elementos, nós temos uma diferença de análises macroclimáticas e microclimáticas. Resumidamente, as análises macroclimáticas, elas examinam, nós precisamos olhar para a latitude. E outros fatores, eles são mais importantes para uma análise microclimática. Mas, sendo bastante objetivo nesse vídeo, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. As perguntas que podem ser feitas. Que lugar, que cidade, que país, que estado tem mais ou menos temperatura, maior ou menor amplitude térmica? Nessa dica, a minha sugestão é que você sempre examine a análise microclimática primeiro, para depois uma análise macroclimática. Em outras palavras, que você pense no Corcon Alá. Corcon Alá, ou Cocô Alá, se você souber bem essa ordem aqui, tá? É o Cocô Alá. Mas se eles perguntarem qual é o fator que explica por que tal cidade tem mais temperatura que tal cidade, você começa com a análise macroclimática. Olhou para lá. Não deu certo, vai para A. Ah, não deu certo, vai para com ou para cor. Então, o que eu gostaria que você memorizasse é o lá cocô. Lá cocô, a ordem dos fatores quando perguntar qual fator que explica determinada situação. E o cocô alá quando perguntar quais países. Vamos ver isso de forma prática em questões. Mas antes ainda de ver isso de forma prática de questões, nós precisamos saber as relações da latitude, um fator macroclimático, que em relação à temperatura, amplitude térmica e umidade, e dos outros fatores também. Né? Olha lá, a latitude. Quanto maior a latitude, nós temos então os polos, as maiores latitudes. Quanto maior a latitude, maior será a temperatura. Quanto maior a latitude, maior será a amplitude térmica. Lembremos que nos polos não é sempre frio. É frio, eu brinco com os alunos dizendo que é frio no verão, mas é extremamente frio no inverno. Então temos que tomar cuidado com esse detalhe. É frio no verão, 0 graus, mas extremamente pode chegar a menos 40 graus Celsius no inverno. Beleza? Então isso sobre a latitude. As maiores amplitudes térmicas estão nos polos e as menores latitudes nós vamos ter menores amplitudes térmicas. Também é nos polos que nós vamos ter os climas mais secos. Então, quanto mais próximo da linha do Equador,
maior será a umidade. Embora a umidade ela é bastante influenciada por massas de ar, então o que eu gostaria mesmo de destacar é a relação de temperatura e amplitude térmica quanto à latitude. Quanto maior a altitude, eu acredito que todos vocês sabem, Gramado, Canela, tem uma temperatura menor do que Porto Alegre por causa da altitude. Continentalidade é um conceito que vem lá da física, da química e também da geografia, a mãe de todas as ciências, que a água é um amenizador térmico. E se a água é um amenizador térmico, nós precisamos compreender que ela demora mais para aquecer e demora mais para resfriar. 3 horas da tarde de um dia extremamente quente, você coloca um termômetro na água, no mar e na beira da praia, na areia da praia, as temperaturas marcarão maior no termômetro da areia, porque a água é um amenizador térmico. Se você fazer a mesma coisa às 3 horas da madrugada de um dia de inverno muito frio, as menores temperaturas marcarão na areia da praia e não dentro da água, porque a água é um amenizador térmico, beleza? Então, isso sobre a continentalidade. E depois das correntes oceânicas, nós já explicamos já tivemos uma aula aqui no canal do professor Fábio Limeira sobre correntes oceânicas que explicam muito mais detalhes do que eu vou falar agora. Mas as correntes frias, elas evaporam menos, então elas vão provocar mais seca do que as correntes quentes que provocam menos seca, ou nós poderíamos colocar aqui mais umidade, certo? Mais vapor d'água existente na atmosfera, né? E obviamente que mais chuva também. Beleza? Então vamos aplicar isso agora em questões. Se perguntar, como na prova da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o que explica? O que explica é qual fator? Pensem no Lá Cocô. Qual é o fator que explica por que num dia em que Belém do Pará as temperaturas são em torno de 25 graus Celsius, Porto Alegre é 22 graus Celsius? E aí você pergunta, isso pode ser explicado pela latitude, porque Belém está mais próximo da linha do Equador? Sim. Então é por causa da latitude. Por que Gramado e Canela marcam temperaturas inferiores a Porto Alegre? Pode ser explicado pela latitude? Campos do Jordão marcam temperaturas menores que São Paulo. Isso pode ser explicado pela latitude? Não, porque Gramado e Canela está mais próximo da linha do Equador do que Porto Alegre. Campos do Jordão está mais próximo da linha do Equador do que São Paulo. Isso não pode ser explicado pela latitude, mas vai ser explicado pela altitude. Captaram? Então, por que Brasília tem amplitudes térmicas superiores ao Rio de Janeiro? Se a latitude é muito parecida, então é por causa da continentalidade, certo? Por que a Namíbia tem índices pluviométricos muito inferiores a São Paulo? E você olha para uma noção de mapa e vê que a Namíbia está numa latitude muito próxima à latitude de São Paulo. Então isso só pode ser explicado pelas correntes oceânicas, que lá na Namíbia temos a corrente de Benguela, que é uma corrente fria que atua, enquanto em São Paulo nós temos mais a atuação de uma corrente quente, a corrente brasileira. Captaram? Então isso, quando nós formos examinar qual o fator que explica cada coisa, você olha para o Lá Cocô e você consegue responder essas questões. Mas quando tivermos uma questão que fale sobre qual país, qual estado, qual cidade, a minha sugestão é olhar de baixo para cima, porque possivelmente eles vão tentar te colocar algum pega-ratão para você olhar para aquilo que é mais comum, a latitude, e na verdade você teria que olhar para análise microclimática, tranquilo? Então, a questão que mais me chamou a atenção foi uma questão da URGS, que eles afirmavam, né, mas aqui eu vou perguntar, qual país tem as menores temperaturas médias, o Equador ou o Paraguai?
Equador ou Paraguai? Se você olha para o Equador, comparando com o Paraguai, você vai dizer, o Equador está muito mais próximo da linha do Equador. As temperaturas médias devem ser maiores no Equador. Mas olha para cá, então, a minha sugestão é você olhar o quê? Primeiro, a análise microclimática. Vamos olhar para a temperatura desses dois países. Primeiro, de baixo para cima. E você vai examinando aqui, ó, temperatura. Primeiro pergunta sobre altitude. Nós temos que é uma diferença, em alguns lugares, da linha do Equador para o Paraguai, a altitude. Tem lugares que chegam a 5.000 metros de diferença. Ou seja, você encontra lugares no Equador com 6.000 metros, porque lá está a Cordilheira dos Andes, enquanto o Paraguai predomina uma área de planície com abaixo de 100 metros de altitude. Então, meus queridos, se você olhar para a altitude primeiro, antes da latitude, você vai dizer o Paraguai tem temperaturas médias inferiores à linha do Equador. Captaram? E assim por diante, né? Se você perguntar, poderíamos usar os mesmos exemplos, né? Você primeiro perguntou, Namíbia ou São Paulo marcam tem os menores índices pluviométricos. Você olha para a corrente oceânica primeiro e responde que é a Namíbia. Então, esta é a dica. Observem atentamente esta imagem que você está vendo aqui, porque ela é fundamental para marcar certo as questões que envolvem relações de fatores com elementos. Outra relação de fatores e elementos que nós temos é a relação também de temperatura com altitude e de temperatura com pressão atmosférica e de altitude com pressão atmosférica. Lembrando que as maiores temperaturas o ar é mais leve, então é chamado de zona de baixa pressão. As zonas de menos temperatura, o ar é mais pesado, é uma zona de alta pressão. Mas o que muitas vezes o aluno confunde é que quando ele vai para a altitude, nós não podemos fazer esta relação com temperatura. Nós temos que pensar em quantidade de ar. Como nas maiores altitudes o ar é mais rarefeito, tem menos quantidade de ar, teremos menos quantidade de ar. Isso significa que nas maiores altitudes, que tem menos quantidade de ar, nós vamos ter então uma zona de baixa pressão e nas altitudes menores uma zona de alta pressão. Beleza, gurizada? Espero ter ajudado aí nas relações de fatores com elementos. Me queiram bem, que não custa nada. Desejo a vocês 10 vezes mais do que vocês estão me desejando agora. Um forte abraço do professor Fábio Limeira. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.